Bom, o André, então, só para explicar, o nosso tempo limite é 10h30, tá? Eu não vou ficar falando até as 10h30. Eu vou falar mais ou menos meia hora, 35 minutos, por aí. Depois eu abro espaço para as pessoas colocarem as suas questões, dúvidas, e por aí vai. Às vezes vai até 10h15, às vezes vai até 10h20, mas o ideal é não passar as 10h30, porque a Esther precisa depois fazer um macarrão com salsicha marba e isso demora um certo tempo. Aliás, miojo, né? Miojo com salsicha, né? Então, bom, brincadeiras à parte, vamos orar? Santo Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse tempo. Obrigado em nome de Jesus pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Tome suas vidas em suas mãos. Nos traga orientação, nos traga graça também para a compreensão daquilo que nós vamos estudar nessa manhã. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, fundamentalmente, o apóstolo Paulo, ele escreveu Tessalonicenses para resolver algumas incompreensões acerca da vinda de Cristo. Não eram dúvidas. Às vezes a gente acha que a pessoa que não compreendeu, ela tem dúvida. Às vezes ela não tem dúvida. Ela tem uma certeza, mas é uma certeza equivocada. E grande parte de nós, de vez em quando, pode ter aí uma certeza equivocada. E era uma certeza equivocada que estava trazendo prejuízo para a igreja, né? E um dos prejuízos era justamente viver em ociosidade. Afinal de contas, para que trabalhar se Jesus vai voltar amanhã ou semana que vem? Para que pagar prestação na Casas Bahia, né? Se Jesus vai voltar. Não tem, deixa lá as 22 parcelas, né? Porque Jesus vai voltar. Então, esse tipo de incompreensão teológica estava trazendo problemas, e um deles era a ociosidade. E aí, Paulo fecha, a partir do verso 6 até o 18, com as seguintes exortações. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos do Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como um inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo, de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É uma forma duríssima, né, de terminar uma carta, não é mesmo? Mas foi uma forma necessária. Agora vamos apresentar aqui o texto, só um momento. Só um segundo mais que já está.
está aqui a apresentação. Finalmente, Paulo está em vias de concluir sua carta, mas não sem antes de fazer as últimas advertências. É claro que Paulo ele termina a carta com um jeito bastante suave, bastante pastoral, né? Mas isso são frases finais dele. Ele não deixa de dar aí uma dura repreensão nos irmãos ali, tá? Então a questão é que havia preguiçosos na época de Paulo. E talvez essa preguiça aliada com ociosidade, então essa ociosidade ela fosse motivada por preguiça ou por uma expectativa irreal da vinda de Cristo. Hoje nós temos a ideia de ócio criativo, né? Até ontem eu acho que foi o André que falou nessa expressão, até um, existe um livro escrito que versa sobre ociosidade, né, o chamado ócio criativo, né? E o ócio criativo é justamente aquilo para não deixar a gente entediado, né? Então a gente cria formas de trazer criatividade naqueles momentos que a gente não está fazendo nada. A questão aqui em Tessalônica é que a preguiça ela estava muito entranhada na alma e na vida de algumas pessoas, não todas, obviamente. E quem sabe eles já eram preguiçosos antes. Talvez já fossem preguiçosos antes. E aí a expectativa da vinda de Cristo apenas criou mais uma cena, mais uma motivação para, enfim, as pessoas não trabalhar. Tá? Isso é uma possibilidade. Agora, pode ser que essas pessoas fossem de fato trabalhadoras e que, por conta de uma eventual vinda de Cristo naquele tempo, elas entendessem que o trabalho não seria algo que fizesse sentido para elas, né? Mas a questão é que isso gerou outras dificuldades grandes, né? Como a intromissão na vida alheia, uma intromissão, nesse caso, não bíblica, né? Não proporcional àquilo que a própria Bíblia declara, né? Bom, de qualquer forma, a ociosidade era um problema grave que contrariava a tradição ensinada, visto que os judeus honravam o trabalho honesto, enquanto os gregos, então, eles procuravam delegar os trabalhos manuais para os escravos, né? Interessante que desde da Grécia Antiga, né, a noção de democracia, ela era muito restrita aos gregos, né, aos cidadãos gregos que não fossem escravos e também não fossem mulheres. E eles tinham muito tempo, inclusive, de filosofar, porque, claro, tinha escravos, tinham pessoas que faziam por eles, né? Então, eles tinham bastante tempo para filosofar. Só que o judeu era um povo, assim, muito já acostumado ao trabalho, também não que não houvesse ali preguiçosos entre os judeus, né? Vamos lembrar que a carta aos Tessalonicenses é uma carta que foi escrita para um povo de origem grega. Obviamente, Paulo está numa sinagoga, né? Que é o locus ali oficial em que ele vai as primeiras vezes e tal, criando meio que essa ponte cultural entre o cristianismo e outros povos, na medida do possível. Então, Paulo vai ali, mas que a palavra usada aqui para ociosidade é atacos. E pode ser traduzida por estar fora da fila, estar fora de ordem, ser desordeiro e preguiçoso. E claro, pelo contexto, a palavra preguiça, ociosidade e tal, são as palavras de melhor escolha para a tradução da língua portuguesa. Mas o preguiçoso, ele não deixa de ser alguém que está fora de ordem. Porque a ordem, o ordenamento geral, não ordem no sentido de alguém que manda, mas estar fora de ordem como algo que é um ordenamento geral de como as práticas devem acontecer. Quer dizer, essa pessoa estava fora disso.
Uma pessoa fora de ordem, ela acaba, por sua vez, sendo desordeira. E às vezes até fazendo coisas graves, né? Que são contra o bem-estar da sociedade, até o progresso da sociedade. O Hernandes Dias Lopes, ele trata esse texto de uma forma, como uma forma de disciplinar a igreja, já que nela há problemas. Então a disciplina, ela sempre, sempre, sempre vai acontecer. É que existe um problema gravíssimo, né? Que beira a tolice, de achar que o pastor ele é aquele que está com o cajado na mão e bate nas ovelhas. Ah, isso aí, pastor bate. Isso é violência. Isso é violência. É, Você bate no lobo. Agora, o cajado do pastor, usando esse símbolo, pecuário, ele serve para outros propósitos, como resgate, essa coisa, né? Como um guia, como uma forma de incentivo, mas nunca como algo de bater. Mas, enfim, a disciplina ela tem algumas variações, algumas aplicações. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, né? Mas o fato é que a todo momento nós estamos sendo disciplinados, seja de uma maneira assim mais, às vezes, corretiva ou até preventiva, né? Quando, por exemplo, uma empresa ela elabora ali um código de ética, de conduta, aquilo nada mais é que uma forma é, disciplinar preventiva. Quer dizer assim, para evitar que haja ali assédio, por exemplo, assédio moral, assédio sexual e outras é, questões faltosas, então se cria aquelas condutas, né? Isso nada mais é que uma forma de disciplina, só que uma disciplina preventiva. Quer dizer assim, quando a pessoa quebra o código de ética, quando quebra o código de conduta, a disciplina ela vai para uma outra instância que pode chegar na disciplina cirúrgica, ou seja, cortar aquela pessoa do grupo. Basicamente é essa a ideia, né? Isso também se aplica, em certa medida, à igreja. Então, basicamente, esse texto é como a igreja deveria tratar os faltosos, né? Esse é o foco da disciplina que, especificamente, desse texto. Logicamente, Cristo também vai trabalhar de uma forma um pouco diferente lá em Mateus 24, porque tem um outro foco, uma outra situação naquele texto. Então, como é que a igreja deveria tratar esses faltosos? Será que ela deveria tratar? Deixar fazer o que bem quisessem? Deveria expulsar da igreja? Deveria tratar com amor? Com ódio? Como? O fato é que Paulo ensina que a disciplina ela tem que ser baseada no amor. Esses crentes ociosos haviam abraçado uma teologia errada, por acreditarem que não havia razão para o trabalho, já que Cristo logo voltaria. O problema é que eles se aproveitavam dos demais como verdadeiros parasitas, ao se alimentarem dos recursos dos outros. E não bastando isso, se intrometiam na vida das pessoas. Então, eles parasitavam de fato, verdadeiros sanguessugas. Eram crentes, eles eram crentes. Estavam fora da salvação? Não, de maneira nenhuma. A questão aqui não é essa. A questão é que eles estavam criando dificuldade. Na medida em que eles comiam e nada faziam, desincentivavam os outros, criavam ali várias situações até de fofoca, espalhando fake news, boatos, uma teologia errada e ficavam nisso, né? Esse era o cenário, esse era o filme ali da igreja de Tessalônica naquele período, tá? Então, esses crentes, eles cometiam, sim, o pecado da preguiça. Benjamin Franklin afirmou o seguinte: a preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não demora a alcançá-la. A preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não demora a alcançá-la. É claro que a gente não pode ser tão reducionista e compreender a pobreza apenas pelo não querer trabalhar, né? Tem muita gente trabalhadora e trabalha muito duro e tal, e ela fica numa situação de pobreza. A questão é muito complexa, ela passa pela economia, passa pelas políticas sociais,
ela passa por uma série de situação do modo como a pessoa lida com as suas finanças, passa pela formação dela, passa pela forma como a pessoa ganha e gasta nessa relação de ganhar e gastar. Também tem as questões das doenças. Então, claro que a pobreza não tem uma única razão aqui. Mas o fato é que Benjamin Franklin, claro, ele está certo em certa medida. Olha, a preguiça para o preguiçoso, se o preguiçoso é pobre, é porque a pobreza o alcançou, porque ele de fato estava devagar. A ideia aqui é essa frase. Então precisamos entender que Deus criou o trabalho e o trabalho honra, ele traz honra para a pessoa e ele edifica o ser humano. Você imaginou se Deus fosse criar Adão e Eva e deixasse ele ali viver deitado ali num berço esplêndido, né? Ou assim, confortavelmente, dando comida na boquinha. Olha, seria uma tragédia maior do que se tornou depois. A ociosidade, ela traz muitos problemas, né? Morais, sociais, né? Salomão certa vez advertiu contra a preguiça. Ele disse: vá ter com a formiga ao preguiçoso, considera os seus caminhos e seja sábio. Quer dizer assim, observa. O que é considerar o caminho da formiga? É observar. Olha como a formiga ela labuta incansavelmente, ela aguarda para o inverno. Ela aguarda. Para poder, então, assim, não pensando só em si, mas pensando depois nos sucessores, para que eles tenham comida, para que eles tenham alimento. Né? E aí, quando você olhar para a formiga, você vai se tornar uma pessoa sábia, né? A sabedoria pela observação. Ganha-se sabedoria pela observação, né? Desde que, claro, você observa e você, então, imita o processo. Isaac Watts escreveu: Satanás sempre encontra algum mal a ser feito por mãos desocupadas, né? Então, é verdade. Mas também a gente sabe que Satanás também encontra algum mal feito a ser feito por mãos ocupadas, né? Existem aí muitos burocratas, né, do campo, seja da política ou de outras áreas, que são de fato pessoas muito ocupadas, né, e emprestam as suas mãos para o inimigo, né? Também não temos nenhum tipo de dúvida sobre isso. Então, nesse estudo, vamos aprender como tratar quem vive na ociosidade, bem como recursos para evitar esse tipo de pecado, também outros que podem, de alguma maneira, interferir no progresso da igreja. E eu falo aqui, claro, progressos espirituais, né, e por que não dizer progressos materiais, porque às vezes as coisas andam juntas também. E Paulo diz: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, não conforme a tradição que receberam de nós. Se afaste, se a parte dele, não se relacione com ele. Nesse sentido, quer dizer, eu nunca mais vou olhar para aquela pessoa, né? Não é nesse sentido de você nunca mais olhar para a pessoa, para o irmão preguiçoso. Tem uma pessoa lá, eu vou começar a ignorar aquela pessoa. Isso é matar a pessoa socialmente, tá? Esse afastar tem a ver o seguinte: olha, é, fique com o pé atrás, cuidado, não, não fique próximo no sentido de não assimilar as suas ideias, que são ideias pervertidas, nesse sentido de que a ideia saiu do caminho correto para um caminho equivocado. Porque, claro, se você se afastar de uma vez por todas no sentido de ignorar, você perde o contato com aquela pessoa. Então, aqui me parece que, não sei se é uma questão de tradução ou o quê, daria a impressão de que você nunca mais deve olhar para aquela pessoa, e não tem esse sentido, tá? É mais ou menos aquela ideia de Salmo 1, de você não se assentar, não se deter no caminho, na roda, de pessoas escarnecedoras. Claro, aqui o exemplo meio no limite, porque nesse caso temos um texto que fala de irmãos, e lá é algo que se refere a pessoas perversas, né, de fato. Mas a ideia seria assim: olha, não fique próximo, no sentido de não assimilar esses maus hábitos. Por isso o afastamento.
Eu não vou aqui ter uma relação no sentido de uma amizade mais íntima, mais próxima, com alguém que é um desocupado, que fica aí, de alguma maneira, fazendo fofocas, boatos, mentiras e coisas dessa natureza, certo? O fato é que o fofoqueiro espalha boatos, ele altera a verdade, porque a verdade, às vezes, a mentira é apenas uma pequena alteração da verdade, você acrescentou um ponto, e aí você já tem a ampliação dessa verdade. Então, uma verdade que é alterada, ela já é uma verdade diluída, portanto, ela é uma mentira. O ocioso, o fofoqueiro, deveria ser evitado, não com o intuito de eliminá-lo, mas de discipliná-lo. A palavra diz claramente, para que ele fique envergonhado, né? E ele volte atrás, ele perceba o seu mal feito. Nesse caso, tratava-se de pessoas que viviam deliberadamente desse pecado, visto que estavam em franca rebeldia, não se tratando de uma falta ocasional. Olha, todos nós podemos um dia acordar com preguiça, né? E às vezes até ficar 1 ou 2 dias assim, de uma maneira muito preguiçosa, não tendo nem vontade para tomar banho. Isso pode acontecer. É pontual. Essas coisas acontecem. Às vezes aconteceu uma coisa no trabalho, às vezes aconteceu uma coisa em casa. É, tudo bem, isso faz parte da vida. Aí no outro dia você vai lá, acorda, está mais disposto e tal. Esse não é o seu modus operandi. A preguiça não é algo que marca a sua identidade. Agora, me dá a impressão que Paulo estava falando para pessoas cuja identidade estava marcada pela preguiça. E aí é um problema. Precisamos lembrar que Paulo não trata essas pessoas como lobos, joios ou inimigos do evangelho, mas como irmãos, eles são irmãos. Aliás, irmãos queridos em muitos aspectos. O problema é que o que se evidenciava mais ali eram outras situações, né, que eram pecaminosas. Então, eles não deveriam ser tratados como inimigos que precisavam ser excluídos, mas como irmãos que precisavam ser disciplinados. Disciplinados pela. Aqui nós já entramos numa disciplina corretiva, uma correção de rota, quer dizer, já entra para o campo da advertência que compõe uma das partes da disciplina, tá? Mas eram pessoas resgatáveis, desde que, claro, eles fossem ensináveis. Porque se a pessoa não for ensinável, aí qualquer discurso, qualquer fala, qualquer conselho, até a terapia, isso tudo é jogado fora, porque a pessoa ela não quer, né? Então a disciplina tem um aspecto que é preventivo, olha só. Preventivo é quando cria o código de ética, quando cria o código de valores, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, tá? Aquilo foi uma maneira de Deus disciplinar o povo de uma maneira preventiva, dizendo o seguinte: olha, se você desonrar os seus pais, você vai ter consequências. Se você honrar seus pais, você vai ter consequências boas, por exemplo. Tá? Então, ela tem um aspecto preventivo, né, que é aquilo que a gente faz com o carro, vai lá, troca o óleo do carro de tempos em tempos, então, para que o motor não precise entrar no estado ali de angústia e talvez ali ele vai fundir o motor, o carro vai precisar ficar parado e tal, e às vezes até eliminar aquele motor e colocar um motor novo, tá? Então, a melhor forma, e todos nós a todo momento estamos sendo disciplinados preventivamente. O que nós estamos tendo hoje aqui? Uma aula de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 18. Mas é uma disciplina, para mim, para vocês, né? Porque são orientações de uma boa conduta em relação à questão do trabalho, em relação àquela pessoa que não gosta de trabalhar, como que nós deveríamos nos comportar em relação a ela. Tem a disciplina que é a corretiva, que eu já falei, que aí cabe a exortação, né? E é uma fase muito complicada, porque às vezes a pessoa ela confunde amizade com outras coisas, ela não quer entender, ela se sente chateada, magoada, ela bate o pezinho, né? Você vê às vezes homens e mulheres de 40, 50 anos, né? Batendo o pezinho com uma criança de 3 anos, né? Porque ela foi
ali orientada em, às vezes, uma coisa pequena. E ela recebe aquilo como uma grande ofensa, né? E aí a gente vê como estamos numa uma sociedade extremamente imatura, né? E, na verdade, nunca foi tão diferente, né? Eu acho que a coisa está um pouquinho, talvez, mais grave agora, né? Mas isso dá a impressão que sempre teve correspondentes à história, tá? E aí, por fim, temos a disciplina que é cirúrgica, que quando a pessoa ela realmente ela é um perverso dentro de uma estrutura que busca a santidade, essa pessoa ela não é corrigível, né? Ela não quer mudar, ela não é ensinável, você fala e a pessoa está aí 5, 10, 15, 20 anos criando problema, a igreja fica destruída. E agora eu posso nomear outros pecados aí, né? E não somente a ociosidade, né? Mas tem gente que tem a capacidade de causar danos grosseiros para a igreja, né? E aí, se essa pessoa ela não é ensinável, ela não aceita a correção, então a orientação que o próprio Jesus dá é excluir essa pessoa. Mas é uma última instância e temos que passar pelas primeiras antes de chegar no último. Então, o fato é que nesse trecho aqui, nós já estamos pensando agora também numa disciplina que é uma disciplina corretiva, né? Paulo, então, nessa forma de corrigir a rota, ele orienta que vivam de acordo com a tradição que receberam deles. Olha, vocês foram ensinados dessa maneira. Não ficam buscando outras maneiras, outros ensinos, vivendo de acordo com a cabeça de vocês ou com as tradições desse mundo, mas vivam de acordo com a tradição que vocês receberam. Isso e essa forma disciplinar ocorreu por meio do ensino. O verso 7 diz: Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas porque nos tornássemos um modelo a ser imitado. Então, o segundo meio apontado por Paulo para prevenir o cometimento do pecado é seguir bons exemplos, né? O primeiro é viver de acordo com os ensinos. Agora, olhar para modelos, olhar para bons exemplos. E o apóstolo Paulo, ele se coloca como exemplo a ser seguido, uma vez que ele e seus companheiros de ministério trabalharam arduamente para se sustentarem, ainda que tivesse o direito de receberem proventos das igrejas, né? Era um direito deles, estavam trabalhando exclusivamente, então mas eles abriram mão disso, né? Eles abriram mão. E foram fazer tendas, foram trabalhar outras coisas e assim eles levantaram o seu sustento. E eu já expliquei na primeira aula o porquê disso, porque, na verdade, naquela época, assim como hoje, havia muitos mercenários que vendiam promessas falsas em troca de dinheiro, né? E Paulo já tinha uma vida de trabalho, ele fazia questão de sempre trabalhar e tal. E quando ele buscava ofertas, nunca era para si, era para. Às vezes era para alguma viagem missionária, mas também, por exemplo, para ajudar os judeus lá em Jerusalém, que estavam passando por dificuldade, por pobreza, essa coisa toda, né? Já estudamos isso um pouco lá em Romanos, né? Mas isso era uma forma de Paulo, de vida dele. E também ele não queria ser comparado aos mercenários daquela época. Já vieram tantas pessoas aqui na nossa localidade e exploraram as pessoas, né? Agora temos mais um. E Paulo não queria dar essa impressão, tanto é que ele falou o seguinte: olha, a intenção aqui, eu não sou um desses caras, eu estou aqui para pregar o evangelho e eu vou trabalhar. Nós não vamos ser pesados a vocês. E a intenção dele era muito clara. Ele queria ser um modelo para a igreja. Um modelo a ser seguido. Isso é uma arrogância dele? De maneira nenhuma. Paulo não estava sendo arrogante. Paulo era perfeito? É claro que Paulo não era perfeito.
Mas eu preciso ter um estilo de vida tão bom que é capaz de inspirar outras pessoas. É mais ou menos assim, como é que eu quero que... eu sou um amante da leitura, eu gosto de ler, né? A leitura, para mim, ela é um parceiro. Eu, quando leio Machado de Assis, eu estou conversando com Machado de Assis numa cadeira, eu estou ouvindo Machado de Assis. Né? Quando eu leio Jesus nos evangelhos, né? É como se Jesus falasse para mim, né? Ou outros autores, né? Tanto faz, né? Então, eu só vou conseguir inspirar as pessoas para a leitura se eu for um leitor, certo? Se eu for um leitor. Do contrário, não. Do contrário, o meu incentivo vai soar hipócrita, mentiroso, né? Como é que eu inspiro alguém a trabalhar? É trabalhando. Como é que eu inspiro alguém a estudar? Estudando. Como uma mãe inspira uma filha a ser uma cozinheira, por exemplo, ou o filho um cozinheiro? É ela cozinhando, é ela se dedicando. É pelo exemplo, né? É pelo exemplo. Há uma frase que é mais ou menos assim, que a teoria faz alguma coisa, o exemplo, ele arrasta de fato. Ele tem uma intensidade maior, né? Eu não vou recordar exatamente a frase. Mas Paulo queria ser esse modelo. Olha, olhe para mim, eu quero ser uma boa influência para vocês. Então, para que haja bons resultados, o ensino teórico deve ser acompanhado pela prática de quem ensina. E nessa questão, o apóstolo foi exemplar. Numa aula de psicanálise dias atrás, o professor falou o seguinte: olha, você só vai conseguir levar as pessoas até onde você já foi. Senão você não vai conseguir. Se você só falar e você não tiver feito antes, você não vai conseguir motivar as pessoas. Então, basicamente, há dois pecados nesse texto, e a gente também pode entender isso como inferência a partir da Bíblia toda, né? Dois pecados que precisam ser evitados tanto pelos obreiros quanto pelas igrejas. O primeiro é a igreja usar o exemplo de Paulo para não sustentar, enfim, os obreiros. Isso é um problema, tá? Não há base bíblica para isso, a menos que o obreiro deseja buscar sustento de outra maneira, como ocorreu com Paulo, certo? Hoje eu trabalho de dedicação exclusiva na igreja. Mas e se amanhã depois surgir um problema que as igrejas serão proibidas de existir? Isso pode acontecer. Já aconteceu em outros países, não sei se vai acontecer no Brasil. Eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Eu posso dar aula, eu posso, por exemplo, daqui 2 anos eu posso clinicar, porque eu vou estar formado em psicanálise. Eu posso fazer, trabalhar em alguma outra empresa. Quer dizer, enquanto que a crise não vem, eu vou me preparando para que quando a crise vier, eu tenha suprimentos. Isso é bem de José lá no Egito, pensando aqui no conselho que ele deu para o faraó. Então, um problema é esse. O segundo problema é o obreiro, o pastor, o bispo, o padre, usar a igreja como uma empresa. Hernandes Dias Lopes diz que hoje muitos pregadores transformam a igreja numa empresa particular, transformam o evangelho num produto, transformam o púlpito num balcão, transformam o templo numa praça de negócios e usam os crentes como consumidores. Olha só. Mas é claro, as pessoas elas se colocam numa posição de consumidoras, né? E para cada pessoa desavisada que sai na rua pela manhã, também existe um esperto ali que vai rondar e vai tirar aquilo da pessoa. Warren Worsby diz que líderes egoístas usam as pessoas para garantir o próprio sustento e estão sempre exigindo seus direitos. Um líder verdadeiramente dedicado usa os seus direitos para edificar as pessoas e coloca os seus privilégios de lado por amor aos outros. Então, eu vou continuar sendo pastor se um dia for impossível de ter sustento por vias de igreja? É claro que sim. É claro que sim.
é porque eu sei fazer outras coisas. Eu consigo fazer outras coisas. Eu desenvolvi talentos para fazer outras coisas. Então eu não tenho que usar a igreja, espremer a igreja para fins pessoais. E não deve ser assim. Agora temos igrejas, sim, em nosso país, em outros países, que de fato ali a igreja mais se parece com uma empresa, com grandes metas a serem perseguidas, e ali de fato a conversão não é a principal preocupação. Dos versos 10 em diante, Paulo diz: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos do Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. O ensino e o exemplo são as primeiras formas de prevenção para se evitar pecados. E aqui o trabalho agora é a terceira. Você quer não pecar? Então trabalhe. Essa é a receita aqui que Paulo nos dá. O trabalho nunca foi consequência do pecado. Deus pôs Adão e Eva no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, e isso se deu antes da queda. Ao invés de ficar se envolvendo em fofocas e se intrometendo na vida dos outros, a palavra de Deus, por meio de Paulo, exorta que cada um trabalhe de maneira tranquila, a fim de comer do próprio pão. Claro, nós não podemos entender esse intrometer-se na vida do outro com observar as condutas erradas e corrigir. Porque alguém, às vezes, pode olhar para esse texto de uma forma equivocada, mais uma vez, mal interpretada, ou interpretada de acordo com as suas conveniências, e ao ser exortada, ela diz: olha, Paulo ordenou que ninguém se intrometa na vida de ninguém. Está aqui no texto. A questão não é essa. Uma boa hermenêutica bíblica diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Tá? Então, nós não pegamos apenas esse versículo, nós pegamos a Bíblia como um todo. E vamos ver o que os outros textos dizem. E os outros textos dizem, temos texto que diz assim, que se você vê um irmão cometendo pecado, vai entre ti ele só e o exorte. Jesus falou isso. Aqui é pessoas que se intrometem na vida dos outros de uma forma arbitrária, que não tem nada a ver com o pecado do outro. Fica se metendo, é aquela pessoa curiosa, é aquela pessoa que inveja alguma coisa, é, é aquela pessoa que, enfim, não está acompanhando a relação de amizade com uma boa intenção. Mas ela está ali para dar todo momento conselhos equivocados, dizer o que a pessoa tem que fazer, dar conselhos imaturos, né? A pessoa compra uma coisa, diz: ah, você não devia ter comprado isso, devia ter feito outra coisa, deveria ter mandado o teu dinheiro para as missões. É nesse sentido, tá? É alguém que de fato se mete. Depois vocês podem até ajudar com alguns outros exemplos disso aqui, pensando especificamente nesse versículo. Então, o ensino e o exemplo são as primeiras formas, o trabalho é a terceira. O trabalho ele nunca foi consequência do pecado. Deus pôs Adão e Eva no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. E isso aconteceu quando? Antes do pecado. Ao invés de ficar se envolvendo em fofocas e se intrometendo na vida dos outros, a palavra de Deus, por meio de Paulo, exorta que cada um trabalhe de maneira tranquila, não exagerada, não desmedida, mas de uma maneira tranquila, a fim de comer do próprio pão. E quem não quiser trabalhar, o óbvio também deve ocorrer que não coma. Logicamente que esse texto não se aplica a crianças ou pessoas que, por alguma razão, sejam impossibilitadas, seja pela idade, seja por doença, né? Às vezes, essa pessoa está numa cidade que às vezes não oferece, e aquela pessoa começa a ficar em angústia, por mais que ela busque o trabalho, ela não consegue, né? Às vezes acontece isso, né? Então, nesses casos, a igreja deve auxiliar, deve cuidar.
É claro que os nossos governos hoje em dia, aqui, sobretudo o Brasil, tem medidas de auxílio, tá? Mas a igreja também ela precisa fazer a boa ação, né? Cuidar primeiramente os domésticos da fé. Essa é a orientação. Não fechar a mão quando se trata principalmente de um irmão que está ocasionalmente passando por uma dificuldade. Verso 13 até o 18 diz o seguinte: quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É desta forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Por fim, fazer o bem é a quarta maneira de prevenir contra o pecado, né? Temos aqui a seguir a tradição ensinada, temos a questão do trabalho, né? Tem mais uma outra questão lá que agora me foge, e tem essa aqui de fazer o bem, né? Ah, seguir o exemplo, né? Seguir o exemplo e fazer o bem. Então, a pessoa que procura fazer o bem, né? É, notoriamente é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que se dedica, porque ela se dedica aos outros. Paulo, como fica claro desse texto, exorta os cristãos comprometidos com o evangelho, com o trabalho, a continuarem na prática do bem. E aqui entra uma questão: por que Paulo orienta assim? É que por conta do mau testemunho de alguns irmãos, talvez eles pudessem recuar de serem bondosos, a fim de prevenir essa ação que poderia fazer com que o evangelho retrocedesse. Paulo exorta que eles nunca se cansem de fazer o bem. Wiersbe, ele diz que os cristãos fiéis estavam desanimados com a conduta desses convertidos negligentes, que se recusavam a trabalhar. O argumento era: se eles não precisam trabalhar, então por que nós precisamos? Bom, é uma suposição, eu não afirmaria isso categoricamente, né? Que de fato isso aconteceu. É que o texto não diz que as pessoas ficaram desanimadas em fazer o bem. Talvez Paulo apenas reforça isso. Mas, se pensarmos na natureza humana, né? Às vezes poderia ter pessoas ali sim que se sentissem desanimadas. Olha, eu me dou tanto para essa igreja, eu faço. E tem gente preguiçosa, quer saber uma coisa, eu também vou tirar o pé. Não vou mais fazer. E aí Paulo, ele traz essa intervenção. Olha, não se cansem de fazer o bem. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês não devem exasperar-se tanto pela conduta lamentável de alguns ociosos, que se sintam cansados, ao ponto de se sentirem cansados de exercer a caridade para com os que são realmente necessitados. Ou quem sabe ele pudesse afirmar: não se enganem, não deixem que algumas pessoas, as quais negligenciam seus deveres, lhes impeçam de fazerem os seus deveres. Nunca se canse de fazer o que é justo, nobre e excelente. Ou seja, não olhem para o mau exemplo. Não se sintam desanimados pelas pessoas que não querem fazer nada. Sabemos que a seara é branca, está pronta para a colheita. Sabemos que tem muitos ali trabalhadores que deveriam trabalhar, mas estão sentados. Você continue fazendo a sua parte. Não se canse de fazer o bem. Quer dizer, em outras palavras, olha, temos a graça de pessoas serem abençoadas por você já, e depois temos o galardão celestial, né? A ideia seria mais ou menos essa. Irmãos, o que eu tenho por hoje é isso. Eu vou interromper aqui a gravação. Aí vocês vão poder confessar os seus pecados, tá? Eu não vou contar para ninguém. E assim a gente segue.